Olá a todos, estamos aqui no Expertizando, no nosso episódio de número 9. Como já dizemos em todos os nossos, uma introdução inicial, a ideia aqui é trazer pessoas reais que estão aí no dia a dia, construindo, movimentando, construindo suas empresas, construindo suas famílias, que como a gente diz, porque o pequeno empresário não é só uma empresa, na verdade ele é uma extensão da sua casa, né? É a sua própria família, se reflete nela, no negócio. Então esperamos que esse papo aqui com certeza produza em quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, insights, ideias, enfim, possibilidades que eles possam aplicar aí na empresa de vocês, no negócio de vocês, tá bom? Hoje, muito especial, como sempre, tem uma grande amiga que eu tenho, a gente se conhece desde 2007. 2007. E uma coisa de vida muito interessante, porque a gente fez Empretec junto. Então, pra quem não conhece, já ouviu falar, né? Acho que todo mundo é mais famoso agora, né? Empretec. A gente fez Empretec em 2008. Na verdade, 2007 não, foi 2008. Nós fizemos Empretec. E eu lembro que o que me levou lá no Empretec, tanto que uma coisa que eu vou perguntar isso pra ela depois, o que me levou lá no Empretec, sabe? Foi uma provocação que eu tinha. Eu tava aqui na empresa, aquela coisa de ser contador e assumir a empresa. Falei, cara, o que eu preciso fazer pra melhorar isso aqui? Procurei na internet, né? Lá no Google encontrei o Empretec e fui lá e me matriculei. Só que na época do Empretec, pessoal, era uma semana. Era uma semana inteira imerso. Começava numa segunda e ia até o domingo. Era todos os dias, assim, né? Era 20. Nossa, foi uma loucura. Atividade de noite, madrugada. Foi uma loucura, foi uma loucura. Eu lembro que eu vendi caneta lá em Santana, lá nas ruas, aquelas canetas de identificar dinheiro falso. Foi meu projeto, foi meu projeto. Mas enfim, então conhecemos há muito tempo. Pra gente começar o nosso papo, vou fazer 2 perguntas, pra aí você se apresentar. Queria que você falasse seu nome e o que você faz. Vamos lá. Eu sou Kátia Salgueiro. Eu sou gestora de um salão de beleza há 28 anos. É uma empresa familiar, né? E é uma empresa como tantas as outras aí, microempresas. Passamos por diversos desafios, Sim. tem uma história muito extensa, uma história linda de construção, Que legal. de aprendizado. E esses 28 anos, Kátia, mas vamos lá, pra partir. Como, assim, no escritório de contabilidade é assim, né? A gente sempre fala, né? Filho de contador, advogado, não tinha talvez muita escapatória. Por mais que eu tentei fugir em determinado momento da minha vida, eu fiz lá ciências da computação, enfim, fui pra de informática, mas no fim acabei caindo no escritório. Como que foi pra você? Você sempre frequentou o salão? Como que foi esse início lá atrás, lá antes dos 28 anos? Como começou? Pra Kátia. Na época, eu estava estudando para o vestibular, eu tinha 19 anos. Tá. E engravidei. Então, nessa época, como que fechassem as possibilidades de continuar o estudo. Você estava fazendo o que na época, você lembra? Eu tinha terminado o 2º grau, ia iniciar a faculdade, não sabia o que queria fazer ainda. Não tinha uma coisa definida ainda. Não, queria muito fazer a faculdade, mas eu não sabia o que fazer. Tá. Totalmente perdida. E na época, a minha mãe era esteticista, fazia limpeza de pele no quintal de casa. Nossa. Era. E aí, quando aconteceu isso, ela falou, você vai aprender a fazer depilação. E aí ela Te botou pra aprender lá a me fazer. colocou num cursinho rápido de depilação, pôs uma maca lá no fundo de casa e falou, chama todas as vizinhas pra você depilar de graça aqui. Foi bem isso. Essa foi a escola. Essa foi a escola. E as mulheres Essa foi a escola empreendedora que eu tive. Boa. Eu acredito que muitos microempreendedores aqui, né, no Brasil, acontece por acaso, né? Por necessidade, forceps. É uma necessidade de sobrevivência. E no meu caso não foi diferente. Aí eu comecei essa prática, né? E aí tinha um salão próximo, que era dentro de uma academia. Minha mãe foi trabalhar nesse salão. Aí ela sai de casa e vai para esse salão. Ela saiu de casa. Esse salão que tinha em casa. Isso, lá, tá. Saiu de casa e foi trabalhar nesse salão, que era um salão na esquina de casa. E aí me convidou, falou, vamos, Kátia. Eu grávida, com aquele barrigão, mal sabia atender direito, muito maluco, foi realmente muito, assim, rápido o processo. Vamos. E ela sempre me incentivando e vamos. E aí trabalhei nesse salão até minha filha nascer.
quando ela estava mais ou menos com uns 5 meses, eu fui para um outro salão maior, que era num bairro melhor. Fazendo depilação lá. Depilação ainda. Isso. Aí eu fiquei nesse salão até mais ou menos minha filha ter 1 ano. E ali eu fui dispensada do salão. Eu tinha uma dificuldade enorme de ser conduzida às regras, sabe? Bem jovem, imatura, com muitas questões, né? Imagina. Sim. Mãe, casamento recente, tudo improvisado, tudo muito corrido, então era indomável. Fui dispensada. Aí cheguei em casa toda triste. Mãe, fui mandada embora. A primeira casa que eu passei foi da minha mãe, né? Sem dúvida, não fui pra casa. Não foi pra casa, fazer lá. Comida. Fui pra casa da minha mãe chorar. Ela, não, Kátia, fica tranquila. Eu vi uma salinha e a gente vai trabalhar juntas. Tá bom, vamos trabalhar juntas. Mas será, mãe, com que dinheiro, né? Porque ou seja, foi a primeira. Abriu o salão, foi ali. Começou ali, vamos abrir. Começou ali, sim, vamos montar uma salinha, vamos. Mas a gente não tinha nem dinheiro na época. Eu lembro que eu pedi emprestado pro meu ex-marido R$250. Hoje deveria ser como, sei lá, uns R$1.500. Provável. E ela também pediu pro meu pai R$250 e montamos uma salinha. Nessa sala ela atuava como esteticista e eu como depiladora. E aí começou a nossa trajetória. Era uma sala num fundo de um prédio comercial. Aos pouquinhos, essa sala... Por isso é KMS? O KMS vem disso ou vocês sempre usam isso? O KMS vem de Kátia, que é meu nome, Marisa, minha mãe, e o Salgueiro, que é o nosso sobrenome. Então, KMS. E esse foi o início da nossa história. Que fantástico. E foi uma história bacana, porque foi uma história acolhedora. Porque a gente ali estava na sala trabalhando as duas, ok, confortável. E aí a gente ficou sabendo de uma colega que trabalhou com a gente nesse salão anterior, quando foi o início de tudo, que tinha sido dispensada e veio pedir pra gente se podia trabalhar junto com a gente. Só que a sala era muito pequena, já não cabia nem as duas. E aí resolvi. Tinha que acolher mais uma. E ela era cabeleireira. Entendi. Nós não éramos, na época, cabeleireira, nem tinha foco em montar salão. Tanto que chamava Pelo e Pele, estética. Nós tínhamos o salão chamado Pelo e Pele. E aí, da necessidade de acolher essa amiga, a gente começou a ficar de olho se de repente surgia uma sala um pouquinho maior. Ela veio trabalhar com a gente, ela atendia na mesma sala, mas era um aperto danado. Não tinha condições. Uma sala bem pequena. E aí as salas da frente do espaço comercial foram sendo desabilitadas pelas empresas que existiam e a gente aos pouquinhos foi alugando e foi estendendo os braços. E aí fomos acolhendo outras colegas que trabalharam com a gente e foi montando a primeira equipe. A primeira equipe era eu, minha mãe, uma cabeleireira e uma manicure. Essa foi a primeira equipe. Mesmo com uma equipe pequena, a gente foi abraçando as salas e aumentando o espaço, foi remodelando o espaço. Tudo muito devagar. Sim. Até que o salão se tornou hoje, né, uma empresa. Hoje a gente tem 22 profissionais atuando. A maior parte dos profissionais sobrevivem da renda que fazem no salão. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa história, né? Não, eu vejo que hoje eu tenho capacidade para atuar de diversas formas. Mas, assim, a oportunidade gerada para as pessoas que estão ali é muito bacana. Porque é um ambiente muito acolhedor, como foi desde o começo. As pessoas se sentem muito bem dentro do salão. Então a gente tem esse viés. Que legal. E isso é fantástico, porque... E isso que você disse, né? A história de todo mundo que começa... Eles dizem, tem um termo lá que eles falam, né, que é empreendedorismo por necessidade ou oportunidade, né? E no Brasil, sem dúvida nenhuma, pessoalmente, os que eu conheço, que a gente convive, 99% foi por necessidade. Aconteceu alguma coisa,
algum repente na vida da pessoa, seja mudou emprego, como você disse, no seu caso, mudança, tem um filho e tal, mas mudou de emprego, ou perdeu o emprego, ou desistiu da carreira anterior, seja lá o que for, mas algo que faz com que ele mude totalmente e fala, cara, vou me abraçar isso aqui e vou fazer o que eu posso de melhor. É muito fantástico. E aí, dentro disso, assim, dessa história, a coisa foi caminhando, se desenvolvendo, o tempo passando. O que te leva? Eu falei até no início aqui, pra gente. Você falou, estavam vocês dois, onde que entram os seus irmãos? Porque hoje lá estão vocês e seus irmãos. E que Sim, momento que eles entram? sim. Porque as coisas foram melhorando, foram crescendo, você lá, acontecendo. e aí como é que chegou até chegar neles, eles entrando? É. Hoje eu tenho um sócio que é meu irmão, o Hector, que ele é mais jovem, 10 anos que eu. Na época, o Hector, desde pequenininho, ele já falava que ia ser cabeleireiro. A gente nem sonhava em ter salão, nem espaço de beleza, nem nada. O Hector já falava em ser cabeleireiro. E quando a gente começou a ampliar o salão, eu senti a necessidade de fazer um curso de cabeleireira. Uhum. E aí, nessa época, minha irmã foi fazer junto comigo o curso de cabeleireira. Ela se desenvolveu na carreira e eu encruei. Que na ordem lá é você, a sua irmã e o Hector. Você é a mais velha. Você fala classificação etária? Eu sou mais velha, mais depois velha, a Cadine, depois o o Hector. Ah, tá, certo. Aí minha irmã mais nova se desenvolveu e eu não foi. Não curti, não era meu viés ali, não foi pra frente, não virou. Uhum. A gente tá predestinado a algumas coisas, Com certeza, viu? não, Não é sem assim dúvida, que sem funciona dúvida, a coisa, não. E o Hector veio pra ser, eu acredito, hoje ele tem 38, o salão tem 28, faz a conta e Exatamente. era um bebezinho. O Hector veio pra ser o assistente da Cadine. Então a gente pagava pro Hector R$5 por semana. Caramba. Que ele gastava lá na doceria do lado de casa. E hoje ele se tornou responsável técnico pelo salão. E sempre foi na região ali, naquele mesmo lugar? Ou você teve essa movimentação, quando você fala da... Sempre no mesmo local. Você teve foi lá na Avenida Guapira. Na Avenida Guapira, na Avenida Guapira, lá no Curuvi. Sempre no mesmo local. Caramba. A gente foi ampliando, mas ali mesmo, pegando o mesmo prédio. E foi reformando, foi aumentando. E nesse período, Kátia, também a gente fala muito aqui na empresa, qual foi, ainda nesse início de história, o maior desafio que você teve que lidar? Porque eu trabalho aqui com os pais, com o pai e com a mãe, e a gente sabe, tem várias vantagens, mas existem vários problemas que a gente enfrenta todo dia, né? De um conhecer o limite do outro, a gente pode dizer. Quando não ultrapassar isso, como que eram isso entre vocês? Ou como é, então, na nossa história como um todo, nós nunca tivemos eu não consigo lembrar um conflito que a gente teve com relação ao espaço, ao limite do outro. Porque, assim, cada um respeitava muito já. Então, na época, eu era depois eu passei para esteticista corporal, minha mãe era esteticista facial, o Hector era cabeleireiro, a Cadine era cabeleireira, e não tinha uma gestão. Sim. A gestão era compartilhada, era um auê. Tipo, cada um comprava e pagava o que precisava, era uma loucura. Mas, desde sempre, teve esse respeito pelo ambiente do outro. Então, todos colaboravam para que o outro funcionasse e não tinha essa discussão. Eu acho que o desafio mesmo do salão maior, assim, foi relacionado mesmo, porque assim, eu vejo o salão de beleza como, por ser uma empresa de prestação de serviços, né? O capital humano, ele é a maior riqueza da empresa, né? Porque você depende das pessoas para oferecer o seu produto final, né? Não é como vender esse produto, a pessoa vem, ela pode palpar, ela experiencia, ela olha, ela vê se gostou, se não gostou. O serviço não. O serviço a pessoa ela vai saber se ela comprou a coisa que ela estava realmente desejando no término, depois que ela já pagou. Então, assim, as pessoas são o maior, né?
Sim, sem dúvida. O maior ativo que você tem. O maior ativo que nós temos na empresa. Então, o desafio maior foi essa questão do relacionamento com as pessoas e como eu vou, né, criar padrões para pessoas, né, que são únicas, né? As pessoas, elas não podem ser padronizadas, sim, né? Sim, sem dúvida. Então, aí a gente começou um processo de adequação ali de todo o conjunto, porque no começo era muito desafiador. Eu contratava um profissional, um cabeleireiro, para formar equipe. Esse cabeleireiro, ele vinha com muitos hábitos de outros lugares, comportamentos, tipo de produto, técnicas, que para mim ia ser uma surpresa o que eu ia entregar para o cliente. Então, assim, o cliente chegava, eu quero cortar meu cabelo. Eu não sabia o resultado que eu ia entregar para aquele cliente, ou seja, eu tô ali como dando, né, a minha cara ali na empresa e eu não sei o que eu vou entregar para o cliente. Então isso para mim era muito desafiador, porque eu sou, pela minha natureza, controladora eu gosto das coisas muito bem feitas, eu sou crítica, assim, com relação à qualidade, à entrega. Então, para mim, isso era um desafio muito grande. Lidar com isso, né? Fazer essa... Lidar com isso. Como que eu vou fazer essa... Porque meus irmãos são parte do que eu sou. Então, nós somos muito parecidos na entrega. Entendi. Então, até aí tudo bem. Mas como crescer a partir daí? Trazendo pessoas novas para algo que já é familiar. Era um clãzinho ali, né? A gente era um clãzinho fechado. Todo mundo muito bom no que fazia. Cada um na sua, mas todos muito bons. E como que eu vou crescer, né? Como que eu vou fazer isso? Então, esse foi um desafio muito grande. E como que você resolveu isso? Primeiro, na verdade, qual foi a primeira vez que você se sentiu mais confortável? Porque isso você está dizendo na prestação de serviço é um fato, né? Acho que todo prestador de serviço é isso. Você tem uma questão muito autônoma, né? É autoral. A prestação de serviço é uma questão autoral, né? Um serviço técnico, né? E quando você passa por, como se diz, a dor do crescimento, você tem que obrigatoriamente delegar para terceiros e tentar de alguma maneira, mesmo sabendo que é impossível, de que o resultado final na ponta vai ser tão bom, tão perfeito quanto fosse eu que fizesse. Sim. E aí, como que foi? A primeira vez que você falou, realmente agora tá funcionando? Ou o que você teve que buscar? E quando que você viu, falou, realmente cheguei nesse ponto, atingi o que eu queria. Sim. Você participou desse processo. Sem dúvida. Né? Talvez você não tenha essa clareza, mas não sabia, não. Vamos lá. Não, porque foi na época, né, que você estava comentando do Empretec, né? Como você foi parar no Empretec? Eu fui parar no Empretec porque minha empresa, apesar de ter uma qualidade de entrega muito boa de serviço, a qualidade de gestão era péssima, porque cada um fazia o que fazia, era uma bagunça. E aí eu fui buscar, né, me aperfeiçoar e como que eu vou crescer isso, né? E você chamou pra você essa responsabilidade, Kátia, ou vocês combinaram entre vocês, ó, a Marisa, o Hector, a Cadine sentaram e falou, Kátia, você é boa nisso, vai lá. Ou como é que foi? Nessa época, a empresa era eu e minha mãe. Eles trabalhavam com a gente. A Cadine a Cadine era prestadora de serviço. E o Hector era o auxiliar da Cadine, então eles ainda não tinham muito envolvimento na gestão da empresa. A minha mãe sempre trabalhou por amor. Então, assim, ela era aquela pessoa que entrava, a cliente entrava, ela batia papo, ela cuidava. Aí ia fazer uma sobrancelha, saía com a limpeza de pele, não cobrava, era uma coisa maluca. E eu comecei a perceber que eu tinha que começar a precificar e, nossa, nós estamos aqui, não estamos conseguindo nem pagar as contas. E comecei a ter esse movimento devido à necessidade, indo mais direcionada para a gestão. Mas como eu atendi, eu não conseguia conciliar as duas coisas. Nesse momento eu fiz o Empretec e percebi que eu tinha que olhar fora da caixa, porque quando você tá ali na empresa, é como você tá num relacionamento. Você tá tão infiltrado que você se mistura, você não consegue mais perceber o que tá acontecendo, né? E quando eu tive esse olhar de fora, né, o Empretec, ele possibilitou esse início da minha formação como gestora, eu percebi que eu tinha que escolher entre
ser uma técnica, né, continuar os atendimentos, ou fazer a gestão do meu negócio. Foi aí que a gente teve uma conversa que você até comentou, Kátia, não é melhor contratar um gestor? Eu falei, Adalto, mas vai cuidar do meu dinheiro? Eu tinha um apego, assim, de cuidar do meu dinheiro, né? Falei, não, eu acho que eu prefiro me especializar e por uma pessoa lá pra fazer. Então isso foi dolorido, porque assim, você eu amava, eu amava atender, né? E esse processo, né, de você ser empreendedor, de você ser empresário, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? São decisões, né? Eu acho que todo empresário passa por isso. Todo mundo. Você tem, diariamente você toma decisões muito difíceis, né? Muito difícil. Então o empresário ele lida com essa carga, né? É um peso, na verdade, que a gente fala de decisões, né? Um peso de decisões, né? Peso de decisões. Verdade. E você, então beleza, então você toma uma decisão, fala, perfeito, gestão é minha. Como eu tive essa contribuição, falou, gestão, não vou gestão, o Adalto não vai fazer, eu que vou largar meu dinheiro. Eu que vou cuidar do dinheiro. Aí você botou alguém, então lá de qualquer forma serviu pra alguma coisa, beleza. Sim. Você abriu mão de algo, né? Mas isso é importante porque acho que uma das nossas... Acho que o Empretec já foi a primeira coisa, depois eu fiz outros cursos, mas acho que vou falar do Empretec porque ele é o que dá o primeiro start nesse sentido de que... porque ele fala assim pra você, cara, não adianta, você não vai conseguir fazer tudo. É impossível. Tira isso da sua frente. Você não é um alfaiate. Você tem que aprender a delegar. E a delegação ela tem muito a ver com construir métodos, processos, né? Como essas coisas acontecem, que essa é a sua grande responsabilidade. Garantir a qualidade na ponta, que é o que você falou, né? Que alguém que sentou lá para fazer o cabelo contratou X, vai ter isso entregue para ir lá no final quando ela sair lá for pagar. Exato. Né? Quando ela for pagar. Nossa, é fantástico. E para você, quando você mudou, em algum momento você volta para fazer. Hoje você nem encosta mais, né? Você não atende mais nada. Hoje depois que você tomou a decisão de mudar, você nunca mais voltou atrás. Não. Por um período, eu só participei dos atendimentos até esses dias. A menina que me substituiu, isso há 16 anos, ela vai completar 16 anos comigo. Nossa. Ela tava lembrando essa semana ainda. Ela falou assim: Kátia, lembra que você entrava junto nos atendimentos? Eu falei, Marcela, é sério? Eu não fazia isso, não. É sério? Ela falou, sério. Eu falava, mas pra quê? Ela falava, eu não sei. Eu queria controlar o ambiente, entendeu? Eu queria ver se o que ela estava entregando para cliente que eu atendia era o que eu entregava. Então teve um período assim, mas depois desse período de treinamento da Marcela, aí o meu campo mudou. Aí eu tenho confiança total, mas tá 16 anos. Sim, claro. Então, assim, hoje eu atuo mais ali na gestão geral. Não atendo mais. Que bom. E como que tem sido para você as buscas dessa questão financeira? Qual foi essa primeira etapa resolvida? Tem alguém que faz o que eu fazia lá na operação. Agora a Kátia é administradora do salão, que é o que pensa... É o down norte, né? É o tal da bússola que a gente chama do negócio. Direciona, tá vendo, analisando as tendências, quais são os próximos movimentos. Como foi isso para você? Então, essa transição, né? No início eu me coloquei num papel que eu não tinha capacitação. Mas ali eu iria ter tempo para me capacitar e entender o que era aquilo tudo. Sim. Né? Então aí eu eu tive uma extensa formação, porque aí eu fiz formação em gestão, em empreendedorismo, depois fiz na FGV também em empreendedorismo. Eu fiz depois uma formação para lidar com a equipe, fiz formação completa em coaching, gestão de equipe. E eu faço constantemente, eu percebi, né, ao longo dessa trajetória, como que ali que eu falo que é o meu capital mais precioso é o ser humano, eu percebi que eu tinha que me trabalhar para lidar, porque relacionamento é um desafio, né? E assim, cada pessoa é única, né? E aí as coisas vêm para você e como você lida com isso, né? Eu era muito explosiva, eu era muito intolerante, então eu queria resolver tudo da forma que eu queria, controladora, né? Então eu tive que me trabalhar muito. Então eu acho que esse olhar, o empresário, ele enxergar que ele precisa se desenhar é muito importante,
na lida com, principalmente quem lida com pessoas, né? Porque o relacionamento é muito desafiador. Senão você não consegue dar o norte. Porque você fica no emaranhado de emoções e você não se desenvolve. Você fica pegado em raivas, em situações que você não conseguiu digerir e aquilo fica te amarrando. Então, assim, essa parte do meu desenvolvimento pessoal também foi muito importante para eu hoje estar na liderança de uma equipe de sucesso, né? Uma Sim. equipe que trabalha ali como uma engrenagem perfeita. As pessoas entram no meu salão e comentam, né? Nossa, é tão bom vir aqui porque as pessoas se respeitam, as pessoas são unidas, um ajuda o outro, né, Kátia? A gente vai em outro salão, a gente vê um falando mal do outro, não sei. Então a gente tem essa. A nossa vaidade, ela chega aí, ela acontece aí, né? Acho que nos envaidece, né? Quando eu falo para isso a todos, aqueles que. A gente que tem empresa há muito tempo, né? Que a gente trabalha nisso na gente mesmo, ou seja, reconhece primeiro onde eu tô errado. Meu primeiro, qual é o meu defeito que eu tenho que melhorar, para depois É, projetar isso e tentar ajustar no ambiente, mas acho que a coisa que mais envaidece quem tem empresa é quando você ouve falar bem da sua equipe. Quando chega a sim, mim e fala, poxa, Dalton. Cara, sua equipe lá me atenderam super bem, parecia que eu sim, tava falando com. Nossa, esse é. Eu falo, esse então significa que o meu trabalho foi bem feito. Porque o meu trabalho é esse, né? Fazer exato, com que eles tenham paz, espírito, sabedoria, enfim, para lidar com as questões que vão ser desafiadoras todos os dias, da melhor exatamente. forma possível, tal qual, talvez não igual, mas muito próximo que a gente é. Então, ou seja, a gente tá conseguindo repassar e prepará-los para isso. Isso é muito bom, isso é muito bom, que Sim, fantástico. E quando você falou para mim agora, a gente tava conversando, você falou que teve essa experiência no Sebrae, que você foi convocada lá para poder compartilhar de gestão de salão. Tá, e aí a pergunta, Kátia, estou abrindo um salão hoje, o que que eu devo fazer? O que que eu tenho que me preocupar primeiro? Kátia, eu vou abrir um sim. salão, o Vou abrir um que que eu faço? salão. É, Qual a dica que você me daria? São várias as dicas, Tá né? bom, então vamos São resumir, vamos resumir, várias. vamos Vamos resumir. respirar. Vamos inspirar. Porque essa pergunta é feita com frequência para mim. Imagino, imagino, A imagino. mulherada vai no salão e é o máximo ter salão de beleza, porque eu vou ficar me cuidando, vou fazer minha Unha unha. toda hora. Não é bem isso. Você é a última que vai fazer a unha. Ai, e assim, o que que eu falo sempre? O que que é importante? Você tem que ter um entendimento é, técnico, a capacitação técnica. Então, eu sempre aconselho: você é cabeleireiro? Se é um salão de beleza, o carro-chefe de um salão de beleza é o cabelo. Você é cabeleireiro? Não. Então, ou você faça um curso de cabeleireiro, ou você tenha alguém que você possa contar como um sócio, nem que for uma, né, um percentual Percentual menor, mas tem menor, alguém. mas você tem que ter um responsável técnico na tua empresa. E outra coisa é você ter que se especializar na parte de gestão. Então, assim, você tem que ter um bom escritório de contabilidade, que eu acho que isso também foi um divisor, que foi na época do Empretec, e você Sim, se sim. lembra, Lembro, minha lembro. empresa era informal. Lembro. A minha empresa já existia há bastante tempo, mas eu nem imaginava que eu tinha que formalizar, porque a gente não tem essa educação na escola. Aí tu abre uma empresa por necessidade, começa a trabalhar, na verdade você vai Vai trabalhar por trabalhando. necessidade. Não é que você abre uma empresa, você vai trabalhando. Ah, mas você precisa formalizar isso, porque isso aí é uma empresa. Ah, eu sou uma empresa? Então, assim, o conselho que eu dou é buscar uma consultoria de um profissional, né, na área das formalidades do negócio, se você é o cabeleireiro, né? Porque muitas Certo. vezes a pessoa é o cabeleireiro e é o gestor. É sobrecarga, você acaba que faz uma coisa ou outra bem feita. Você nunca consegue fazer os dois. Então, para quem quer crescer na área, você tem que fazer essa escolha que foi a escolha que eu fiz, que é uma escolha difícil, mas você tem que ter essa capacidade de optar se você vai Por crescer ou se alguma você coisa. vai ser, né, aquela empresa de uma pessoa só a vida inteira ali. Certo. Uma, duas, três, né? Não dá para você. Mais que isso, né? Legal. Então, eu acho que isso, a capacitação técnica e uma Boa. consultoria adequada para as formalizações, né? E isso é interessante, porque talvez lá em 2007, a gente tá falando há bons tempos atrás, mais de 10 anos atrás, mais 10 anos, 20 anos atrás, quase 20 anos. E
naquela época ainda as informações corriam de maneira diferente, né? Hoje a gente tem tudo. TikTok, WhatsApp. Mas é muito rápido. Você tá tendo uma descarga de informações e principalmente pessoas falando sobre tudo quanto é tipo de assunto a todo momento. Mas o engraçado, sabe, cara, você acredita que até hoje, esses dias recente, agora a gente fechou começou a trabalhar com um cara que tem uma rede tem loja de pizzaria. O cara tem umas 3, 4 lojas. E ele veio com esse mesmo perfil, do tipo, tem que formalizar, não sabia que tinha, tem que pagar. Porque o cara abriu, tá trabalhando, a coisa tá, né? Tá acontecendo, depois ele vê. Depois vê o que acontece. Vê o que faz, mas né? até hoje. Exato. Muito. Entra o dinheiro, depois a gente vê o que acontece, entendeu? Vamos ter o problema primeiro, para depois eu ver como eu resolvo isso. Muito. E, ou seja, o tempo passou, mas ainda essas coisas continuam, permanecem ainda. E você vê muito. E é engraçado, esses dias também eu tive uma conversa aqui com o Murilo, que também trabalha com salão, ele é advogado, e ele falou que. Ele falou, não sei se isso é uma pesquisa, ele falou que tem mais salão de cabeleireiro no Brasil, em São Paulo, do que. Não sei se era pizzaria. Sei lá, ele fez uma comparação numa coisa assim: tem mais salão de cabeleireiro. Não sei se é pizzaria que ele falou algum outro tipo de negócio. Que tamanho que é. Impressionante. É gigantesco. É gigantesco. É gigantesco esse mercado, né? É um mercado gigantesco. Foi né? A formalização da profissão foi há pouco, foi né? Há pouco, 2015. A gente pode falar que é super recente, porque é 2015. A profissão mais antiga da história, cabeleireiro. Era o cabeleireiro que foi ali a porta de entrada do dentista. Sim. E do médico. Era ele que ia cuidar das pessoas e arranca essa verruga, arranca esse dente. E aí foi. A partir do cabeleireiro. Viraram outra profissão. Criaram profissões hoje, né? A partir dela. Super bem conceituadas. E o cabeleireiro nem formalização tinha. Uma das mais antigas, né? Uma das mais antigas. Interessante curiosidade. 2016 que foi, né? A lei Salão Parceiro que ajudou a gente aí a formalizar de vez isso, né? Explodir. A entender todo esse processo. E olha que maluco, né? Porque há 15 dias atrás eu fui convidada pelo Sebrae, que a gente estava falando. Eles estão montaram uma palestra para sensibilização de donos de salão. Eu nem vou falar que são gestores, mas donos de salão. E me convidaram como uma profissional referência na área de gestão de salão de beleza, porque o Sebrae me conhece já, assim, desde a época do Empretec, eu venho trabalhando, as meninas do Sebrae de Santana viraram clientes do salão e a gente tem uma proximidade, assim, muito grande, elas veem lá o meu resultado, né? Ai, Kátia, eu não vejo nenhuma outra pessoa que eu possa convidar para dar um exemplo tão bacana, tal. E fui lá fazer essa palestra de sensibilização. Legal. O que me deixou chocada é porque, assim, todos ali presentes, tinha uma pessoa que conhecia a Lei Salão Parceiro. Nossa, e a gente acha que é uma coisa tão, né? Tão difundida. Difundida, né? Verdade. Então, assim, eu vejo que há uma necessidade muito forte de educação empreendedora no Brasil. Acho que isso podia acontecer nas escolas já, sabe? Um início ali de entendimento, educação financeira, educação empreendedora. Porque é um país empreendedor. Sim, sem dúvida. É um país empreendedor, né? Tem muita coisa aí. Tem muita gente fazendo muita coisa, E as pessoas começam de forma muito, assim, aleatória, né? Sem nenhum entendimento do negócio. Então, é complicado. Isso é surpreendente mesmo, né? Porque é que tem muito a ver com bolha, né, Kátia? Quando a gente fala que é difundido, porque como a gente vive imerso nessa bolha que só fala sobre isso. Então, parece pra óbvio. Nós, aí você fala, nossa, isso é óbvio. É óbvio. Pelo contrário, a gente tá esperou isso durante muito tempo. Quando sair, fomos o primeiro a aplicar. Vamos ver como você funciona. Lembra? Adalto, acompanha. Já saiu. Porque eu lembro que você me dá o start disso e eu comecei a procurar a lei. Eu ficava lá acompanhando a lei acho até a promulgação. Eu fui o seu primeiro salão, eu acho. Você começou com... O primeiro salão era você. Porque eu lembro que você fala... Nossa, acho que desesperada. E pelo menos eu sempre me preocupei assim, quando um cliente... tem um cliente no segmento X, isso pra todos até hoje ainda. Eu tento até passar isso com os meninos. Eu tento compreender muito bem como funciona o negócio do cara. Falar, por exemplo, o cara é um salão. Como é que funciona o negócio do salão? Quais são as dores, quais são as dificuldades, como ele administra, qual é o caminho do dinheiro. Eu falo pros meninos muito como que é o caminho do dinheiro. Uma empresa funciona seguindo por onde o dinheiro entra e por onde ele sai. Se você compreender isso, você entende qualquer negócio.
Sim. De agência de publicidade a salão de beleza. Você tem que saber como que o dinheiro entra, ou seja, como ele vende lá na relação dele com o cliente, e por onde que sai, para quem ele paga, quem são seus fornecedores. E é engraçado, Kátia, porque existem coisas que a gente vai sempre conseguir ou tentar passar como experiência, como você disse, né? Você vai lá, alguém chega para poxa, Dalton, eu tenho que abrir um escritório de contabilidade. O que que eu faço, cara? Você fala, poxa, ó, sei lá, você tem que investir em tecnologia, você tem que, mas antes de investir, você tem que conhecer muito de tecnologia, você tem que entender disso, porque hoje o nosso trabalho é isso. Você tem que entender de negócio, cara. Mas não é, mas eu sou contador, não, esse é o problema. Se você não entender de negócio, você não vai conseguir falar com o cliente. Como você vai vender? Ele vai achar que você não entende o que ele está falando. Porque você não vai compreender a pergunta dele. Sim. E as perguntas nunca são óbvias sobre uma solução que é o que você queira me dar, né? Sim. Quando você chega para mim e fala, salão parceiro, poxa, eu tenho dois caminhos. Eu falo, nossa, o que ela tá falando? Mas me reagir assim, Kátia, não, peraí, eu eu acho que eu já vi isso. Eu te desafiava. Peraí, vamos lá que eu vou achar isso aqui. E até voltar hoje, né, Adalto? A Érica que me dá conta hoje. Vamos lá falar dos quê? Ou falar, cara, não sei. E a sensação que você vai dar do outro lado, que é parte do nosso trabalho, tem a ver com a própria construção de confiança. É isso. É você me perguntar porque você sabe que dali vai vir uma resposta. Ou daquilo que você quer, ou um caminho. Fala assim, ó, não é a resposta, mas ó, se você for por aqui, eu acho que é onde vai chegar. Essa é a parceria, né? Essa é a parceria. De sucesso, né? Essa é a parceria de tanto tempo. Kátia, a gente também já falou, tu falou isso lá fora, mas sem ser muito específico em exemplos, mas acho que faz sentido. Todo mundo acha que é simples, né? Abre um salão, como você disse. Quero abrir um salão, você fala, faz lá gestão, ou domine tecnicamente, ou ser cabeleireiro, o que é cabeleireiro, pra você ser crítico, ser responsável técnico, ou tem alguém que é o seu sócio minoritário. Sim. E você vai cuidar da gestão, de pessoas, formar equipe financeira. Mas além disso, não é só abrir uma porta, ou fazer essa formação e ir lá e abrir a porta, né? Sim. Quais são os outros pontos que você fala assim, poxa, isso aqui também é importante, ó, você tem que, o ponto é importante, como é que eu formo uma equipe, e aí? Salão de beleza, eu falo sempre para os meus profissionais, a gente lida com saúde, né? Esse é um ponto, é uma visão minha. Visão diferente, bom, legal. Porque eu sou formada na área da saúde, então a definição da OMS de saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e emocional. Então, assim, quando a cliente chega para procurar um salão de beleza, ela não quer só um cabelo loiro. Ela tá triste porque ela não tá se sentindo com a autoestima boa, ou ela perdeu um parente, ou ela precisa de uma mudança para ingressar no mercado de trabalho. Ela tem as questões dela interna. E aí a cliente chega para você e fala: meu cabelo é longo, eu quero cortar um cabelo Chanel aqui, porque eu quero mudar. E você se resumir a esse episódio, você ali pode estar causando uma complicação nas questões emocionais daquele cliente que veio num impulso, porque alguém comentou que era bonito um cabelo Chanel, ou talvez um namorado, alguém. Então, assim, a gente tem que ter um entendimento de quem é aquela pessoa que está chegando pra gente, né? Esse todo, né? Chega lá, chega aí, passa uma tinta na cabeça, muda, vai, tá linda, vai embora. Não. A gente tem um compromisso com essa pessoa, né? Uma responsabilidade emocional com essa pessoa. De suporte ali. Caramba, eu nunca tinha visto alguém me falar uma visão dessa. Eu vejo muito por esse lado, né? Então eu converso muito isso com a minha equipe, né? Sim. Falou, é muito importante a gente estar atento, esse olhar. Que às vezes a pessoa fala, manicure é igual psicólogo. Eu falo assim, eu comento, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com as definições que a gente coloca aí, porque você busca uma responsabilidade que não é sua. Não, a manicure, ela tá ali para cuidar daquela pessoa, né? Do bem-estar daquela pessoa, né? Você não vai aconselhar ela nada, você não vai resolver os problemas dela psíquicos. O que ela tem que vir ali, se sentir cuidada, né? Ela vem ali buscar um cuidado. Senão eu mesma faço minha unha em casa. Sim. É prático que toda mulher consegue. Entendi. Né? Então eu vou pro outro me cuidar. Porque eu preciso desse cuidado. Então, é esse olhar, né, do humano. Então, assim, abrir um espaço físico por cadeiras, né, espelho, deixar bonitinho é fácil.
Você tem um dinheiro e bom gosto, você faz. Você montar uma equipe estratégica com um olhar de cuidado, né? Uma equipe profissional que vai atender tecnicamente aquela demanda, não te causar nenhum transtorno, porque pode acontecer de um cabelo quebrado, um cabelo manchar, né? De arrancar um pedaço da unha. Como você lida com isso? Né? Como que você lida com esse preparo dessa equipe? Então, é um treinamento constante, né? É uma demanda alta, né? E o relacionamento entre a equipe, né? Como que eu crio isso, né? Porque existem profissionais que às vezes se juntam num salão e falam, vamos montar nosso, né? Nós vamos ganhar... Vamos ganhar mais dinheiro? Vamos ganhar mais dinheiro? Sim. Já aconteceu isso, inclusive comigo. Então, qual é o pensamento? Eu ganho 50% aqui? Vou ganhar 100% lá? Eu vou ganhar 100% lá. Aí o que acontece? Aí eu vou para lá, com uma equipe. Todos ambiciosos, né? Todos querendo ganhar. Aí, de repente, eu tenho que cobrar mais barato, porque é um salão novo. Então, os R$100 que eu cobrava já não dá para cobrar. Aí eu vou cobrar 70. Aí já não é 100%. 100% de 100 não é mais de 100, de 70 só, sem contar a despesa, né? Aí a gente conseguiu trazer uns clientinhos. Mas eles têm que rachar em nós aqui. Todo mundo vai ter que atender esses poucos clientes que vieram. E como que é a demanda? Aí vai ter aluguel, água, luz, telefone. Se conseguir pagar uma recepcionista, vai ter a recepcionista. Se não, não vai ter que atender telefone, cuidar do cliente. A faxina, a reforma, a manutenção. Então, assim, é uma demanda alta. Lá no salão, as meninas bem falam, Kátia, não acaba nunca a manutenção? Eu falo, a manutenção não acaba nunca. É como uma escola, né? É como uma escola, por exemplo. Não acaba nunca, porque a rotatividade de pessoas é muito alta. Então, você terminou de pôr as cadeiras novas de cabeleireiro, tem que trocar a televisão. Trocou a televisão, tem que pintura da fachada. Terminou a pintura da fachada, tem que trocar o lavatório. E não acaba. Eu tenho um profissional de manutenção ali que faz parte da minha história. É um zelador, quase um zelador. Eu tenho um zelador. Faz tudo lá. É o meu esposo, meu marido fala, você não pode perder esse esposo de aluguel. Eu falo, não, eu não posso. Porque ele é ótimo, faz tudo. Ajuda em tudo, né? Não, fantástico. E o que você tem observado, Kátia, nesses longos 28 anos, de maior mudança? Eu vou te perguntar duas perguntas, por dois pontos. Em relação ao comportamento do cliente e também em relação ao comportamento nessa relação dos profissionais, das dificuldades ou facilidades. Então vamos lá, dos clientes. O que mais tem mudado? O cliente tá mais exigente? Então, menos? O que você tá tendo que lidar, entregar? E eu só perdão, mas só pra mim até te comentar, porque eu tenho a sensação da minha, não tão larga experiência, mas convivendo muito com vocês, ouvindo muito de vocês, de outros clientes que a gente tem hoje de salão. Salão de cabeleireiro, de alguma maneira, virou como se fosse nosso mundo aqui, a gente chama de empresa Google. O que virou a empresa Google? As pessoas de uma geração de 2000 pra cá ficaram meio enfeitiçadas por essas empresas estilo de tecnologia de filme de americano. Você vai lá na empresa, tem uma rede, tem uma câmera de dormir, tem frigobar no meio da sala de reunião, os caras fazem reunião no meio de uma pista de ping-pong. E aí, durante um tempo, tem uma galera de verdade que acha que isso é real, assim, que isso... Sim. Isso é real. Sim. E eu nunca sei, porque eu tenho um grande amigo que trabalhou no Facebook. E ele falava, ele falou, tem tudo, mas eu nunca tive tempo pra nada, porque o nível lá dele de gerente, cara, eu só tava ferrado, trabalhava até meia-noite, o fuso horário que tinha em casa nos Estados Unidos, outros na Austrália, reunião de madrugada, né? Mas de qualquer forma, como crença, as pessoas construíram uma certa crença em relação a isso. De que a empresa agora tem que ter, como se fosse... É empresa e um parque de diversão ao mesmo tempo. Sim. Enfim. E o salão eu vejo essa coisa do serviço, né? Que tem que ter champanhe, tem que ter não sei o quê. Isso chega pra você no seu público ou tá muito distante? Como que tem sido? Sim, chega. As clientes têm uma exigência diferente. Ou, assim, é que no salão o público-alvo ainda não pegou a geração... Estamos pegando agora, vai a geração Z. Tá. Elas estão passando a ser o cliente. Elas agora são já estão começando a ser clientes tá. e serem profissionais também. Os dois pontos. Né? Então, assim, essa geração, ela é uma geração muito dinâmica, né? Ela é uma geração que foi criada com o smartphone na mão.
A mente delas é muito ágil. É muito ágil. A gente, às vezes, eu vejo muita crítica com relação à geração Z. Mas eu entendo que nós estamos passando por uma transição de percepção do que é o mercado de trabalho. Né? Então, a gente teve os nossos pais, né? Os baby boomers, que era o quê? Eu sou advogado, né? Eu sou, sei lá, caminhoneiro. Então, a pessoa era a profissão dela. Ela se reconhecia por conta da profissão. Ela se reconhecia na profissão. Se reconhecia na porque profissão. ela conseguiu ser alguém, porque né? O esforço era gigantesco para ser isso, eu trabalho, né? Exatamente. Eu trabalho, então esse sou eu. Aí veio a nossa geração, né? A nossa geração é uma geração que foi treinada pelos baby boomers para trabalhar, porque eu desde os 13 anos trabalho. Vai trabalhar. Trampar. Não importa quando você vai ganhar. Vai trabalhar. Só que a gente já começou a perceber que existiam uns hobbies, né? Que, eu sou um pouco além, né? Eu posso curtir, de repente, uma roupinha mais bonitinha, porque nossos pais não trabalhavam para pôr comida em casa. A gente não, já conseguia trabalhar e vislumbrar algo para nós, né? Até porque eles garantiam isso, né? A comida eles garantiam, Eles garantiam o nosso bem-estar ali, eles precisaram vir, né? Eu acho que os antepassados dele passaram essa necessidade, eles já conseguiam suprir o básico. Exatamente. E a gente já conseguiu começar a ter uma qualidade um pouco melhor de desfrutar, né? Dos confortos. Aí vem a geração milênio e depois a geração Z aí, que são nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e aí vai. Sim. Então, nós que começamos a perceber, opa, dá para ter um pouco de qualidade de vida, de repente criamos nossos filhos para ter, antes de aprender a batalhar para ter. Então, foi uma outra educação. Foi. Né? Então, assim, o que eu vejo de dificuldade para trabalhar com a geração Z, eles não... É uma dificuldade, não é que eles estejam certos ou errados. Sim. Eles, é o desafio atual. É o desafio da atual que a gente tá. É o desafio que a gente tá vivendo. Sim. Fases, né? Sim. Então, assim, nós queríamos construir a carreira. É uma honra, né? A gente via nossos pais, né, galgando, né? Hoje eles querem chegar e já tá tudo pronto. Porque foi assim que receberam em casa. O que você quer, filho? Uma camiseta? Toma. Quer um tênis? A maior parte... Eu comento às vezes com meu esposo, eu falo, na nossa época a gente não era tão os mais pobres, mas a gente para comer um doce era um sacrifício. Hoje eles têm, você vai assim, nas comunidades, a criançada já tem smartphone. Então é outra acessibilidade, sabe? Eles têm acesso a tudo muito fácil. Então o que eles precisam conquistar? Eles vão ter que descobrir, a verdade, isso talvez seja mais para eles do que para nós a resposta. Exato. A pergunta. E quem vai responder vai ser eles, o que eles vão ter que conquistar e como eles vão fazer para isso, porque Exato. Quando a gente se depara com a realidade do mercado, o mercado não é assim, né? Não é assim. A conquista, ela depende de uma série de outros fatores de carreira, sei lá. Enfim, como você vai construir ela é um outro problema. Exato. Mas que existe um tempo de maturação e muito trabalho. Na verdade, tem muito esforço, né? Tem muita transpiração aqui, né? Sim. Inspiração, pouca inspiração, mas muita transpiração, sem dúvida nenhuma. Exato. E eu acho legal, interessante esse ponto, porque eu, como você disse, eu olho muito essa questão intrageracional, eles falam. Porque como são todas as gerações, tudo agora no mesmo ambiente, ou seja, eu tenho o meu pai trabalhando ainda ativamente, ele tá ativo. Sim. Eu tô trabalhando, obviamente, ainda durante um bom tempo. Aí tem agora aquela galera que nasceu ali em 2000, e tem uma galera vindo agora que já tá nascendo em 2010, 2000 e pouco, quer dizer, são pessoas que pensam, têm modelos mentais totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E a gente que somos gestores, de alguma forma, a gente vai ter que... A gente busca essa resposta porque para nós faz parte do, como eu disse lá no início, parte do nosso trabalho. Sim. Deixar essa equipe concisa, todo mundo meio conciliadora, sabe? As coisas funcionando. Como vai engajar Como vai engajar essa turma? A gente vai pensar nisso 24 horas. E a gente que é pequeno ainda, se as empresas grandes não estão conseguindo resolver, a gente que é pequeno ainda é mais difícil ainda, né? Que tem grana. Tô com dificuldade a gente, então...
Sem dúvida. Então, e engraçado, você falou, ó, eu não tenho ainda muito cliente geração Z, eu acho. Eu não vejo, eu não tenho muito. Tenho nos milênios, já tenho bastante cliente milênio. Z ainda não tem muitos empreendedores, mas pelo jeito tá começando a vir, já começando a aparecer contato. E realmente pensam diferente. Acho que eles têm mais respostas, entendem coisas que a gente não entendia, demorou mais pra compreender. São pessoas que perguntam pra você já com a resposta pronta. Na verdade, ele só tá com uma afirmação. E também disseram esses dias uma frase bem interessante, de que a melhor forma, o que eles precisam mais, não é de supervisão, é sim de orientação. Ele falou assim pra mim, ó, geração Z, pra você lidar com ele, a melhor forma que você tem é a orientação, não microgerenciamento. Sim. Aquela coisa de prestação de conta quase que não contínua, funciona. Não funciona. Eles precisam de orientação. Então, ó, o direcionamento, você orienta e estabelece um compromisso ali de eternamente estar aberto para feedback, etc. Eles que eles exigem mais da gente em relação a isso, né? Como tem sido lá? Eu vejo assim, ó, que é uma geração que tem a possibilidade de dar certo. Uhum. Eles têm um potencial muito grande, porque a mente deles, né? Eu fui estudar neurociências para entender muita coisa. E fizeram muito estudo científico. Criança que joga videogame, por exemplo, eles têm uma capacidade de tomada de decisão absurdamente maior do que a nossa. Uhum. Eles são muito rápidos para pensar. Às vezes gera até um conflito com a gente, porque a gente está indo com a farinha, eles estão voltando com o bolo pronto. Aí a gente tem que entender para eles também que para chegar com o bolo pronto tem o passo a passo. É isso. Então a mente deles funciona tão rápido que eles não conseguem entender que é um processo. Eu vejo isso, Adalto. Então, assim, é uma orientação mesmo. Tipo assim, o que o pai não mostrou, que eu mostrar. Deixa eu te mostrar. Eu adoraria que você já estivesse ganhando 10 mil reais, mas vamos começar. Você vai começar com 2 mil. Aí tu vai trabalhar dessa forma. Entendi. Para conquistar isso. E você lá nessa todo esse desafio você disse na contratação, tendo eles lá no seu time. E como que eles estão lidando com... Eu não sei, mas eu sempre vejo a parte do atendimento. Você tem muita... O seu, como você disse, o atendimento é público direto. Ele lida... Como você estava me dizendo aqui, né? O que você faz é cuidar da saúde da pessoa, né? Exato, não. Esses dias é chocante, porque o que acontece? Como cresceram na tela do computador, eu falo isso porque eu tenho um sobrinho que está crescendo assim, está se desenvolvendo na tela do computador, literalmente. É chocante a gente parar para olhar isso. Esses dias veio uma moça para entrevista, ela não é nem da geração Z, ela é 29 anos. Já tá... Já não é nem milênio mais. Sei lá o que Sei lá o que eu sou meio ruim dessas coisas das datas, porque toda hora tem uma... É Z? 29? Não é possível, porque toda hora... Geração Z a partir de que ano? É 2000... 1997, né? Então, a maioria das pesquisas fala que é de 1995. Ah, 95 pra frente? Tem essa. Começa o ano, começa... E milênio a partir de quando? A gente não milênio é antes. Foi anos 80, viu? Que começou o milênio. Antes. Então, a gente é X ou é milênio? Nós somos X. Nós somos X também? Eu tenho 48. Ah, não, eu sou de 82. Eu sou de 82. Ah, você então... Você é mais novo. Eu sou mais novo, eu sou de 82, eu sou o quê? 82, você é milênio. Eu sou milênio? Não, você é X ainda. Esse é X? Eu sou 82, X, eu não sei. X. Eu sou 76, você é 82. Você é 82? Sim. Né, eu já sempre fui. Mas é interessante, essa coisa que você comentou, e eu acho que comentar. Por isso que eu acho que existe uma parada, com certeza, de maneira que você foi criada, e tem muito a ver também com... Tem uma parte que é o ambiente ali, no qual você viveu e conviveu, te determina, te estabelece a sua cultura, né? E a cultura é o que você vai carregar. Porque tem uma parada independente da geração, que é um comportamento atual, dos tempos atuais, que eu tenho visto isso acontecendo em pessoas de tudo quanto é idade. Eu vejo o cara de 40, o cara com a minha idade, tendo um comportamento de menino de... Nem o Arthur lá, que tem 7 anos, faz tanta birra. A única diferença é que o Arthur, quando ele quer o brinquedo e a gente não dá, ele vai fazer a birra, ele vai cair no chão, ele vai fazer uma... Ele tem 7 anos de idade. Sim. Mas eu já vi isso muitas vezes em comportamento de cara com 40. Ele só não se jogou no chão e pediu doce, mas... Sim. Toda a reação
toda a reação e expressão da pessoa foi tal qual aquela birra do meu filho de 7, né? Sim. E é muito doido isso. Pra mim isso é muito louco, porque essa maturidade é uma coisa que a gente não aprende isso na escola. A gente constrói ela. Sim. Não sei se é só a experiência da sua vida ou quanto você estava de fato comprometido. Não sei exatamente. Essa maturidade do indivíduo, acho que é muito complexa, né? Porque ela depende de vários fatores, né? Desde o fator genético, que eu acho que isso conta muito, porque você vê, às vezes, crianças com a mesma criação, né? E você vê que um irmãozinho é, às vezes, mais responsável, organizado, né? Mais educado, e o outro é mais explosivo, mais incontrolável. Então tem a questão da personalidade do indivíduo, né? Sim. Que acredito eu que seja um fator genético, né? Porque a genética ela se mistura de tal forma que às vezes 2 irmãos nascem totalmente diferentes. Tem a questão, né, do ambiente. Então, o indivíduo ele vai ter ali a formação familiar, né? Então, se eu te entrego tudo de mão beijada, você vai acostumar que a vida é tudo fácil. E quando você não tiver o fácil, como que você vai lidar com isso? Com a frustração. A manifestação da frustração vai depender de indivíduo para indivíduo, né? Exatamente. Então, um vai sair chutando a xícara, o outro vai sair te xingando, o outro vai fechar a cara, vai se deprimir. E é como que eu lido com a frustração. Porque se você não tem limite dentro de casa, você vai ter no mundo. E aí você vai ter que explorar isso tardiamente, né? E aí, às vezes, no mercado de trabalho, né? Fica tão chato. Porque você fica um descompensado no mercado de trabalho. Então, às vezes, é melhor ter aquela limitação em casa, que quando você vier pro ambiente externo, né? Você já está mais preparado emocionalmente para lidar com as questões. Então, assim, envolve muitas coisas. Mas, dentro disso que você está falando, né? Uma pessoa de 40 anos ter uma reação dessa, tudo bem, uma maturidade. Mas hoje isso é comum nessa geração que está vindo, né? Eu percebo que você não pode falar nada. Né? Os não, acho que dizem que é mais complicado. É uma geração que não aceita ordens, porque, né, eles têm uma... Não vamos generalizar, mas de uma forma, se a gente pegar de uma forma geral, né, o que eu tô sentindo lá é isso. É a sua realidade. Eu tenho uma menina que começou a trabalhar agora comigo, tem 19 anos. É incrível. Proativa, determinada. Ela trabalhava em 2 empregos para ajudar a mãe. Então, assim, eu não posso generalizar uma geração, né? Sem dúvida, Mas eu falo isso pela criação, por exemplo. A minha filha, ela pertence à geração milênio. Ela foi para a faculdade e ela falava para mim várias vezes: eu sou a única que sou obrigada a trabalhar e estudar na minha faculdade. Eu falava assim para ela, eu respondia: um dia você vai entender o que eu tô te falando, o que eu tô fazendo por você. E ela trabalhava no salão, e ela não gostava de trabalhar, porque ela era a única que tinha que trabalhar. Era humilhante trabalhar. Mas ela era obrigada a trabalhar, porque senão ela não ia ter a faculdade. O dinheiro para pagar a faculdade. Era uma troca. Era uma obrigação mesmo ali. Então, eu ainda eduquei minha filha, mas os pais hoje não educam o filho dessa forma. Eu tenho um profissional trabalhando lá comigo que a filha, a mãe se sacrificando e a filha só estudando. Já está com 20 e poucos anos. E essa educação, na minha opinião, ela é falha. Porque você não ensina ali a lida, né? A minha filha hoje, ela tem empresa própria. Você mesmo é contador dela lá, acompanha ela. Ela, logo nos primeiros meses de formação, já começou a dar aula para as pessoas que estavam vindo já, de tão preparada que ela estava para lidar com tudo aquilo. Então, assim, hoje ela fala, mãe, o salão me ensinou tanto. Além de ensinar toda essa lida, né, do negócio, dessa vivência... Com pessoas, né, conviver com... Entregou para ela uma carteira de clientes, né? Porque foi um direcionamento. Então, assim, eu acredito que seja muito duro para os jovens de hoje, tipo, tá com 25 anos, como eu tive a moça lá, 29 anos, nunca trabalhou, foi fazer entrevista. E eu tentava puxar para ela conversar, não conseguia conversar. E eles pegaram a pandemia, que deixou ainda mais
Mas enclausurada ainda, né? Virou mais dentro, entrou mais pra dentro do casulo. Então, assim, foram vítimas de certas questões, né, ambientais e de formação que a gente agora precisa acolher, porque eles têm uma capacidade muito boa, né? Uma agilidade, assim, principalmente com as questões digitais absurda. E hoje é o digital que comanda o mundo. Então, a gente tem muito ainda para aprender com os jovens, né, que estão vindo. E agora o desafio é esse, né? Como né? Envolvê-los, né? Envolvê-los nessa questão da carreira. Entendi. Eu vejo que é a carreira o desafio. Eu concordo contigo. E realmente. Porque o problema não é uma questão de problema, mas é uma questão, um ponto importante. Que todo mundo que tem empresa, os seus os futuros contratados serão essa galera que tá chegando. A gente aqui no plano da contabilidade sabe que a gente sempre discutiu, sei lá, puta, isso é de muito tempo, por falha de formação, a gente falava assim, ó, pô, o cara chegava na empresa na época, no passado, e até hoje, o cara não sabe mexer com Excel, o cara não sabe mexer com ferramenta Word, o cara não sabe, e aí a gente tinha que ensinar, e a gente sempre discutiu isso aqui, ó, de muito tempo, falando, caramba, o cara não, como ele na faculdade não ensina o cara a mexer no Excel? Como que na faculdade o cara sabe mexer na na época, né, HP12C, agora não precisa de mais nada disso. Então não precisa de porcaria nenhuma disso, mas sempre foi um ponto interessante em relação a essa quebra da formação. Mas agora a questão não é mais uma questão técnica, é uma habilidade técnica, como aprender Excel, aprender, sei lá, mexer na HP12C. Que tudo eles aprendem rápido. Agora a gente tá falando uma parada, na verdade, algo que não tem a ver com, como dizer, habilidade adquirida apenas com um treinamento. Porque você, por exemplo, se relacionar, saber falar no telefone, saber se comportar, saber, enfim, manter uma relação, uma conversa ali de mais de 5 minutos sobre determinado assunto, ter foco, são questões que a gente está tendo que voltar e é como se para nós não tivéssemos, a gente não tinha essa. Isso não era algo que você colocava na mesa, né? Sim. Você se via pronto, não, mas sei lá, ter foco é concentração, né? Ou não, agora o mundo, a gente tem tantas distrações, aí somado a isso, tem tantas outras distrações. Sim. Que levam a ficar mais ainda evidente as falhas, e aí fica mais difícil. E eu vou te dizer outra coisa, eu tenho estudado muito, cara, sobre inteligência artificial. Nossa, eu tenho, assim, me debruçado. Hoje até de manhã eu conversei com as meninas, que eu criei lá uma automação, que é um jornalista, e ele cria os blog posts automáticos, eu defino os assuntos que eu quero, o negócio... Então antes, fazer um artigo num blog na internet, Sim. Ia lá, pegava o tema, eu entrava, sentava na frente do Word... Hoje é tudo pronto. Cadastrava, escrevia, aí eu lia de novo, lia mais uma vez. Nossa, hoje é tudo na mão. Agora, com uma automação, eu coloco o tema, o negócio faz assim pra mim, ele gera o artigo, já joga no meu e-mail, que chega no meu celular, com rascunho. Aí eu leio, ajusto o que eu quero, coloco aprovado, ele vai lá no site, publica na rede social, faz o que eu quiser. É isso. Segundos. Aí você fala, caramba, beleza. É fantástico isso. Agora a galera vindo com essa ferramenta, com esse tamanho dessas coisas que tá... E aí eu falo pra você, eu tava falando até com o Diego aqui, eu falo pra você, Kátia, olha pra essa coisa de inteligência artificial, pra atendimento. Não sei se pra atendimento ainda, mas tem muita coisa que vai ser resolvida, ou vai ser feita que, de forma que a gente não tem ideia. Tem uma pesquisa que saiu agora, dizendo que em 2035, 2040, acho que é 2040, vamos ter mais humanoide é aqueles robôs com perfil de homem, mais humanoide no mundo do que pessoas. Então, se o mundo tem 7 bilhões de pessoas, ele está dizendo que vai ter quase 8 bilhões de humanoides no mundo. Meu Deus. Espalhados no mundo. Esse é o número que nós temos hoje. Então, esse é o número real. E não é uma mudança do tipo assim que você está falando, vai acontecer. Não, ela já está acontecendo de muito. Sim. E o que a gente vai fazer com isso, eu não tenho ideia. Porque daqui a 10 anos, sei lá, eu vou estar com 52, depois eu conto mais 20, 62... Eu falo, gente, eu tô já quase eu já tô mais pro fim do que pro começo, né? Sim. Por mais que a gente estique pra caramba aí na nossa atuação. Sim. Mas pra quem tá vindo, eles vão ter que olhar pra isso de alguma forma e se preparar, cara, porque vai ser complicado, viu? A inteligência artificial agora veio pra... É um divisor, né? De mundos. É um outro mundo, não tem nada a ver. É uma velocidade... Eu tô com uma equipe desenvolvendo uma recepcionista virtual, né? Que legal. De inteligência artificial. Os meninos, eles falam assim que a tecnologia avançava não sei quantos anos, hoje é segundos. É muito rápido. Então, hoje
ela substitui qualquer pessoa dentro da tua empresa, né? Assim, no caso da prestação de serviço, ainda não. Ainda não. Mas pra você porque cortar o cabelo no robô, os robôs. Imagina que não vai ter uma precisão muito mais acurada do que Desperdício, qualquer menos ser desperdício. humano. No seu caso, é uma coisa interessante. Desperdício, Você tem tudo alguém lá mais. na parte de produto. Isso é muito comum em salão, né? Tem lá Sim. o cara lá no produto que cuida do estoque. Ah, preciso de uma mistura lá, tinta lá, o cara vai lá. Quanto que você desperdiça? Sim. Quanto você tem de perda? Hoje você controla a perda. Sim. E eu tô dizendo pra você que daqui a alguns anos você não vai ter mais uma pessoa Sim. controlando seu estoque. Você vai ter um robô, uma máquina que você vai falar pra ela, eu quero fazer essa mistura nessa quantidade. Nessa quantidade não, você só vai falar o que você quer. Ela vai pegar o produto do jeito que mandou precisa, na quantidade precisa, com desperdício zero. Sim. Quanto que você vai economizar de dinheiro? Sim. Só de quanto que tem uma sobra importante ali. Você acha que é um Sem dúvida. ponto interessante lá Sem pra você, dúvida. né? É maluco, né? Porque assim, todo o desenvolvimento da humanidade, na verdade, vai tendo um porquê, né? Às vezes a gente precisa passar por determinadas situações para entender a valorização de outras, né? Sim. Talvez quando tivermos só robôs cuidando da gente, né? A gente olha pro ser humano e fala assim, nossa, como você é precioso. Eu preciso que você converse comigo. Olha nos meus olhos, porque hoje em dia é tão raro as relações humanas. Nossa, verdade. Tá uma coisa louca. Os pais conversar com os filhos, a gente tem até dificuldade, né? Pra parar de conversar. Então talvez a gente volte a estacar zero. Depois que a gente estragar tudo, a gente Depois volta. Depois que a gente estragar tudo, nossa, vem que falta uma árvore. Fazer uma árvore aqui, vamos abraçar uma árvore. Vamos abraçar uma árvore. Então assim, né, a gente não sabe onde isso tudo vai levar. Exatamente. Mas que a coisa tá assim, caminhando. E essa geração, ela capta tudo isso muito rápido, muito mais que a gente, né? Sim. Por exemplo, a ideia de formar um podcast, né? Verdade. Vem de onde? Qual é a cabecinha que fala assim? Eu tenho lá as menininhas lá que eu falo, ai, gente. TikToker lá. Me ajuda super. Só que tem esse desafio, né? Como eu vou falar? De persistência, né? E de... Às vezes uma flexibilidade emocional, talvez, também, né? Porque como que é só o que eu, né, quero, da forma que eu quero, não todos, mas muitos. Eu vejo mães lá, que a criança chega, fica se sujando tudo a parede do salão, pegando papel higiênico, fazendo bagunça. E a mãe fica assim, ó. Aquela cara de ué, né? Aquela cara de ué. Outro dia eu dei bronca numa criança, a mãe achou ruim, pegou e foi embora. Eu falei, nossa, como que vai ser, gente? Eu fui no podcast. Não tem limite, não tem, é proibido. No podcast, eu nunca esqueci. Podcast não, no stand-up. Sabe aquele stand-up? Não sei se ainda tem. Lá na Avenida Augusta, tinha um stand-up lá. Ah, eu cheguei. Você chegou aí lá? Como que era o nome? Esqueci o nome do... Comedy. Comedy Club lá, né? Comedy Club. Aí tinha um cara que subiu lá, ele nos fazendo stand-up, ele falou o seguinte, você já percebeu que quanto mais porra louca é a criança, mais que se dane é o pai, né? Esse moleque tá lá quebrando todo. E os pais falam assim, então, isso mesmo. E como vai ajustar essa personalidade pro mercado de trabalho? Imagina quando chegar lá e vai falar assim, não, você não pode pegar no celular durante o expediente. Não teve, tem profissional que vai embora. Eu tive uma moça que começou a trabalhar, uma graça. Ela começou às 9 da manhã, a 1h eu fui almoçar, quando eu voltei ela não tava mais, foi embora chorando. Por quê? Porque diz que a carga dela tava muito alta e todo mundo dando ordem nela. Porque lá a equipe ajuda a treinar, ali tá chegando, ó, aqui. Não aceitou. O que eu vi esses dias foi um cara que postou na internet, também um cara que tem história de contabilidade grande aí no Brasil. Ele postou e falou, cara, não entendi. Falou que fez um processo de seleção, tinha 150 pessoas, filtraram, precisava de um especialista lá, né? Beleza, contrataram a menina. Ela começou às 8 da manhã, 9 horas ela pediu demissão. Aí falou, mas por que ela pediu demissão? Porque não podia, ela falou que não podia ficar tanto tempo longe do celular. Exato. E foi embora. Mas eu fui visitar, tem associação de viciados que trata vício na tecnologia. Na tecnologia. Vício, a tecnologia já é considerado um vício. Não tem dúvida, não tem dúvida. Real. Não tem dúvida. Então, assim, né? Como a gente vai administrar tudo isso agora, né? Então, é a questão da orientação, de educação. É como que tivesse que ser os pais... Tardios, né? O pai tardio, né?
na orientação profissional dessa geração. A gente como empresário, como pequena empresa, temos bons desafios aí pela frente. Sim. E como se adaptar a tudo isso. Porque no fim, novamente, são as novas pessoas que vão chegar no mercado e você vai estar contratando eles, né? E contratando todo mundo. E eu não sei. Eu sou um cara otimista, então eu sempre acho que de alguma forma a gente vai acertar. A gente vai ajeitar de algum jeito. Vai ajustando. Vai ajustar, e né? nós vamos aprendendo também. Sim. Com essa geração, né? Então essa troca, ela é muito produtiva. Se a gente também se abrir, né? Eu acho que tem que ter abertura de ambas as partes. Um lado entender no que é bom e o outro também entender ali no que pode também estar ali trazendo, né? Porque talvez aquela nossa coisa de a gente trabalhar a flexibilidade com a permissividade, né? Porque ser permissível é outra coisa. Quando eu sou permissivo, você pode fazer o que você quiser, é como se nada tivesse regra, né? E ser flexível significa, tudo bem, não precisa ser tão rígido com algumas coisas como era no passado. E essa conjunção de ambas as coisas é o que vai fazer a gente chegar. Aqui a gente discute bastante. No seu caso é impossível, né? Mas aqui, por exemplo, a gente trabalha remotamente. Sim. Poxa, sensacional. Isso é um troço assim, pra mim é fantástico. Eu falo pro pessoal, gente, isso é a melhor coisa que inventaram. Essa desgrama que foi a pandemia na vida de todo mundo. Se tem algo bom que ela deixou, Sim. eu sempre ouvi tipo, foi isso, sem dúvida nenhuma. E o nosso compromisso como gestor em relação a olhar outros modelos de gerenciar as pessoas, entender que todo mundo tem que ter tempo pra tudo mesmo. Sim. Cara, fazer esporte é importante, você tá perto do seu filho é Sim. importante, claro que é importante. Faz muita diferença na vida de todo mundo. Você vê, né? A gente vinha num foco total de trabalho. Aí não veio só a geração posterior mostrando, dando tapa na nossa cara, tipo assim, vamos acordar que a vida não é só trabalhar? Você pode também fazer ter outra coisinha, né? Um prazer na tua vida, trabalhar um pouco menos. Aí veio a pandemia para intensificar isso, né? Sim. Tipo assim, ó, os valores estão um pouco distorcidos, né? Só que pra gente que foi educado a trabalhar a ferro e fogo, pra mim a produtividade é um dos valores essenciais lá na empresa. É o primeiro que vem. Indicador, né? O indicador. É o primeiro, produtividade. Então, é conflitante, né? É conflitante. Mas essa discussão é muito bacana, porque a gente para refletir, né? Que não tem só um caminho certo, né? Não. Então, quando entra nesse embate, ele é doloroso, né? De tipo assim, essa discordância, né? Eu acredito no trabalho. Mas eu acredito que a vida não é só trabalho. Então isso é conflitante. E como que a gente vai agora unir ali, né, as águas, né? Como o rio e o mar, quando se mistura, para trazer algo de bom ali, né? Para ambos. Né? Então eles entender esse valor do trabalho, né? Essa construção, né, da carreira, e a gente entender também que a gente pode relaxar um pouquinho, né? Ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu acho que é uma troca. Muito bacana, muito bacana. Não, Kátia, é fantástico. E, nossa, assim, muito rico isso que você está dizendo. E mais do que isso, a gente sempre olha. A gente se conhece há tanto tempo e acompanhando a sua história desde que a gente se conheceu, fica notório e claro o crescimento profissional. Seu como profissional, como pessoa ali na condução de tudo isso. E a sua preocupação que sempre foi a mesma. E isso é interessante. A gente tá conversando, então nos relacionando quase 20 anos, conversando profissionalmente. E se a gente olhar de alguma maneira, as nossas ideias sempre foram as mesmas. Oh, poxa, eu tô preocupado com isso agora, eu tenho que melhorar a gestão aqui. Sim. Sempre mudando de alguma maneira. Sempre fazendo alguma coisa diferente. Poxa, agora, sempre se reinventando, fazendo. E quando aquele dia que você falou pra mim que tava andando de moto, eu falei, não, tá tirando carta de moto, coisa lembra? boa. Tô tirando carta de moto, tô andando de moto. Talvez eu tenha me permitido graças a essa geração. Tô andando de moto agora, porque já foi fantástico. Filha, com 50 anos vai aprender a pilotar moto. Foi fantástico. E conseguiu. E isso é muito bom. Isso é muito fantástico. Porque no fim, acho que é isso que a gente tem que passar pra eles. Que a grande lição, o exemplo, acho que é exemplo, é a palavra, é esse de que, as circunstâncias não me moldam de forma alguma, e sim eu, que tô sempre em eterna busca de melhorar, que foi o que você falou aqui pra mim. Tava sempre buscando, me movimentando, independente das circunstâncias. Sim. Boas, algumas boas, outras não tão bacanas, sim. Mas que não me paralisaram. E acho que isso é a grande lição que fica pra qualquer um, né? De que, poxa, nada te pode te paralisar. Não se permita, pelo menos. Sim. Independente do que aconteça, você vai ter que continuar se movimentando. Você tem que continuar vivendo.
Mas não viver por viver, e sim construindo. E acho que é essa a grande coisa de ter empresa, tá? Tanto sucesso que você tem tido com seus irmãos. Que legal, que legal. E pra finalizar aqui, eu pergunto, quais são os projetos futuros com a KMS? O que você pensa? 3 unidades, 5 unidades? Vamos abrir franquia? A gente vai ter? Quais os problemas novos? A gente tá lá, assim, sempre buscando o crescimento e inovação, né? Tive a oportunidade de montar um segundo espaço, mas estava numa fase tumultuada, estava na fase da doença da mãe, e acabou que isso deu uma adormecida. Mas estamos com um projeto, sim, de ampliar ainda mais a equipe. A equipe lá, agora a gente conseguiu, né, retornar a equipe lá, os 22 profissionais, porque a gente tinha perdido parte dos profissionais. Sim. Então, a gente está numa fase de reestruturação. Hoje, a gente está numa fase de, assim, eu falo que se até o final do ano, eu pretendo já estar bem estabilizada novamente, porque eu estava com a empresa toda na minha mão. Eu sabia, hoje o profissional, ele entra, porque lá é comissionado. Sim. Ele entra hoje na minha empresa, eu sabia muito próximo o que ele ia conseguir ganhar no final do mês. Né? E isso, você ter uma empresa dessa, você ter essa capacidade de previsão, você estar com um controle muito bom na mão. Sim. Como deu essa reviravolta na empresa, o meu objetivo é voltar ao ponto inicial. Então, eu estou na fase de dar um passo para trás para poder alavancar. Porque eu acho que você só ampliar... como eu tenho essa questão muito forte da qualidade do trabalho, da entrega, eu tenho esse compromisso muito forte. Eu não sou uma empresária que visa o faturamento, senão eu já teria vários salões. O meu nome, ele está muito em jogo, né? Eu falo para as clientes ali, pode fazer que eu garanto. Né? Eu falo isso para a cliente, então ela confia em quem eu sou ali. Então, para eu ampliar, eu preciso estar novamente com essa empresa segura na minha mão. Então, eu estou numa fase de redesenhando a minha empresa. Legal, que legal. Reconstruindo. E quanto a essa questão toda de contratação, pós-pandemia, mudou muito. Mudou muito. Então, assim, antigamente você anunciava uma vaga, você tinha 5, 6 ali na porta. Hoje você anuncia uma vaga, por várias entrevistas a pessoa não quis ser contratada porque ia ser CLT, ia perder bolsa, família. Então tá um apego nessa do que tá vindo muito fácil, né? Caramba. E isso também, né? Muito. Extrema. Extremamente. E com o grupo de profissionais que eu conversei também. Né? E o engraçado, né? Porque, de fato, muito. É uma primeira porta de entrada do trabalho, né? Então, eles estão voltando pro informal. Voltando pro informal. Para poder receber os benefícios do governo. E isso eu nunca entendi, cara. Por que o governo pensa... Por que ele trava se a pessoa vai arrumar mais um trabalho? Até parece que o cara que ganha 3 mil vai ficar bilionário, vai acumular riqueza. Continua pagando o benefício e deixa a pessoa trabalhar, e ganha os 2, já tá pagando. Eu fico pensando assim, o governo já paga mesmo, já tá dando dinheiro. Continua, mas não condiciona isso. Porque... Mas não sei por que não deixa. É que a gente vai entrar em política, a gente vai muito longe. Não dá pra gente discutir política, porque é uma filosofia não dá pra entender, de vida. Porque eu digo, porque sempre foi porta de entrada, interessante o salão. Ser manicure, ser cabeleireira, sempre foi porta de entrada de formação. Muito. Não. De formação de pessoas, não, vamos trabalhar com alguma coisa, vamos lá fazer um cabelo, vamos fazer unha. Não. Já não tá tendo. Caramba. Acontecendo isso muito no setor das costureiras, sabe? Costura, não tem mais costureira. Tanto que só que no caso da costura, quem tomou conta são os estrangeiros. Os paraguaios. Antes eram os bolivianos, né? Agora os bolivianos já viraram dono das oficinas. Já tá mudando de novo. Agora são os paraguaios. Aqui na região do Brasil tem muito paquistanês. O paraguaio, paquistanês. O pessoal veio tentar a vida, mas o pessoal daqui mesmo já não tá mais. Agora tem venezuelano chegando. Tem muito venezuelano também fazendo. Eles estão na confecção. Mas o paraguaio eu sei que tá, peruano, muito peruano. Vem tudo pro Brasil e tá trabalhando, tá tomando conta dessas posições. Sim. Tá mudando bastante. Tá mudando muito mesmo. Caramba. Sim. Foi a pandemia, né? A geração e a questão política. Então, assim, tudo isso tá levando a gente para um movimento muito esquisito, muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Então, assim, talvez trazer alguns desapegos, trazer novas visões aí, tá exigindo da gente essa reconfiguração, né? Sim. Do padrão.
do padrãozão, né? E você tem que ter flexibilidade, porque como que eu lido com isso? Só julgando? Isso é errado, isso é certo? Sim, não dá. E nem te leva a lugar nenhum. Será que tá certo? Será que tá errado? É o que você falou no começo. A gente só vai ficar discutindo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Tá, mas como eu ajusto isso tudo que eu considero certo ou errado? E vou pra frente. E faço essa coisa andar. Exatamente. É exatamente isso. Pensa igual. Perfeito. Então, Kátia, eu quero te agradecer. Nossa, novamente, imensamente. Você é uma amiga de longa data. Somos amigos de muito tempo. E primeiro você ter topado vir falar aqui comigo dessa nossa doideira nova. Dessa nova, você me falou assim, essa nossa nova... Reinvenção? Reinvenção. Eu gostei. Muito bom falar muito com você. Bom. Muito bom mesmo. A gente fica um bom tempo sem se falar, depois fala um bom tempo, depois fica um bom tempo sem se falar de novo, mas é só a loucura da vida, é só da coisa. De tempo em tempo. Tempo em tempo. Eu tô devendo, eu tô falando com você, porque eu tava falando com coisa, eu tô te devendo uma visita, tenho que ir visitar lá. E sabe o que eu tava devendo? Esses dias, os meninos do escritório sempre falam, não, Júnior, arruma pra mim lá uns vouchers pra Kátia, compra pra mim, pra coisa pra usar com a Kátia, fazer uma parceria. Que eu falei, não, eu vou arrumar assim, então eu vou deixar aqui listado, já é o segundo hoje. Se elas ouvirem, aí eu vou mandar chamar no meu privado. Se elas me ouvirem o podcast da coisa nossa, se elas me chamarem no privado, eu vou fazer essa ponte lá, você vai lá fazer um dia lá no salão da Kátia lá. Então, beleza. Se elas ouvirem, é um prazer. Aí, sem dúvida, elas vão lá. Com certeza. Mas, tô muito feliz de ter aceitado. Eu pensei, não teve nem muitos nomes a pensar. Eu peguei lá minha lista e falei assim, as pessoas que eu tenho, a Kátia tá aqui, ó. Aqui na lista, aqui. Por todo o tempo que a gente conhece e enfim, eu sabia que seria muito legal o nosso papo. Todo o processo, Muito bom, muito obrigado novamente. Eu que tenho a agradecer. E, gente, e você quer deixar aqui pra gente qual site? Tem site, tem... Como que é? O Instagram, qual que é? Nova Beauty. O site é novabeauty.com.br e o Instagram novabeauty_CEO. CEO Co. De Company. Depois a gente põe lá no videozinho lá nosso lá. E, gente, agradecer novamente a presença de todos. E acho que a lição que fica aqui, que eu gostaria de deixar mais uma mensagem, que a Kátia falou muito bem aqui, essa coisa de a gente busca a solução, ou buscamos as soluções diante dos nossos desafios, através do seu próprio, primeiro, compromisso em resolver o problema, desprendimento de qualquer tipo de vaidade, quanto a você ser a pessoa que sabe todas as soluções. Quando teve que ir lá estudar, foi lá, estudou. Quando teve que se desprender de algo, para poder focar em outro, porque sabia que era o movimento mais importante para a empresa, o fez. E acho que é muito disso que a gente se movimenta como um pequeno empresário. A gente não pode ter vaidade, não temos a razão. Pelo contrário, só estamos 100% comprometidos a fazer isso dar certo. Que é o que todo empresário tem na cabeça. Eu vou falar da nossa realidade aqui de pequeno e médio, tá bom? Agradeço a todos, até a próxima.